Vamos lá então, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, mandei lá no nosso grupo, o material de hoje para a nossa aula da Federal, 2 propostas, e eu tinha, então combinado com vocês que a gente começaria um processo de retomadas, das situações de produção que a Federal cobra. Então a gente vai trabalhando nessa fase agora aprofundamento e retomada básica, tá? Em todas as aulas, mantendo, né, cobrança de 2 propostas, propostas sendo essas uma de 4 a 5 linhas e a outra uma proposta que seja sempre a de 10 a 15 linhas. Nós continuamos com a mesma situação de impasse, acho que vocês se recordam que eu comentei que a gente está aqui esperando que a Federal divulgue, né, os critérios de correção que eles usaram naquele simulado oficial, mas até esse momento, zero, 0,0 informações, eles não divulgaram nem critério, nem divisão de campos, então continua valendo, né, o jeito que a gente está trabalhando o modelo de correção, porque é o que temos por hora. Eu até disse, né, esses dias que eu estou achando que a Federal está testando realmente, assim, a nossa paciência, resiliência, né, no processo de preparação, mas eles vão com certeza divulgar. A gente está só aguardando quando é que vem essa divulgação para que possamos ajustar situações de possível dúvida, desenvolvimento, né, das situações de argumentação. Ó, vou colocar aqui na tela as propostas, começando pela primeira produção, que é uma produção de natureza argumentativa. Deixa eu pôr aqui para vocês. Só um instante. Ok. Desculpa aí. Só um pouquinho. Gente do céu, crise de tosse. Olha aqui, cheguei a chorar. Meu Deus, desculpa. Falei, melhor fechar o áudio, senão a professora parece morrendo de tanto tossir. Perdão, vamos lá. Bom, então, a primeira proposta, eu estava, né, posicionando a proposta quando fui acometida pela crise de tosse. Vamos lá. Essa proposta, então, nossa primeira produção, a gente tem lá na parte de baixo o processo, né, de abertura ali da discussão. Vou comentá-lo com vocês. Depois a gente vai ler o texto. Então, inicialmente, eu queria mais o olhar de vocês sobre o comando, propriamente. Lá na parte inferior. Gente, só diminuir aqui um pouco o vento, porque deu literalmente uma crise de voz da pessoa. Embaixo, ó, então voltando aqui, né, nessa parte inferior da folha, no caso do slide, a gente tem uma parte do comando, outra parte no próximo. Então, eu vou ampliar para que fique melhor a leitura. E nessa fase, então, a gente vai assim, retomando pontos, né, de sustentação, estruturação desse tipo de texto. Ó, então, um minutinho para vocês lerem aqui, e aí a gente passa para a próxima folha, né, o próximo slide, onde tem a sequência dessa produção. Vamos lá.
Ele pede, então, que motivado pela leitura da notícia, tendo em vista tratar-se de manifestações recentes, pediu para fazer uma reflexão sobre essas iniciativas em face do espaço a ser ocupado por mulheres na sociedade brasileira. E aí, um pouquinho adiante, essa continuação da proposta. Ele pede para que o texto faça uma apresentação da temática, defenda um posicionamento acerca do tema abordado, apresente razões que justificam o posicionamento assumido. E nessa primeira, então, vocês vão pôr, né, qual informação importante, coloca aí. Na proposta 1, utilizar, portanto, 10 a 15 linhas, tá, gente? Coloca essa observação. Vou anotar aqui também, para que, de repente, não fique dúvida. Ó. Então, no primeiro, proposta 1 da UFPR, vamos usar 10 a 15 linhas. Muito bem. Bem, então, pensando no que é o texto, né, a gente sempre tem feito, desde o princípio, né, do processo, orientações importantes sobre a identificação. Eu devo lembrá-los que não vamos ter necessariamente, né, uma lista, como já sabemos. Então, a nossa intenção é trabalhar o máximo possível essa relação de desenvolvimento, por quê? Para que a gente consiga trabalhar com identificação. Então, a gente vai sempre voltar nesse ponto, porque eu quero vocês chegando na prova com bastante tranquilidade para identificar o que é que está sendo cobrado, como que eu faço, qual é o desenvolvimento desse texto. Então, ele pediu, ó, para fazer uma apresentação, defender um posicionamento e apresentar razões que justificam esse posicionamento. Um pouquinho antes, né, no slide anterior que vocês leram e eu li com vocês logo na sequência, o comando diz que você foi motivado pela leitura de um texto, então ele cita isso, coloca essa observação, foi motivado pela leitura de um texto, ou seja, a notícia é o ponto de partida para que a gente, né, busque isso. Ele diz, posteriormente, que a gente sabe que se tratam de manifestações recentes, e ele pediu para você trazer uma reflexão sobre essas iniciativas. Então, essa parte, né, que ele diz assim, tendo em vista tudo isso, faça uma reflexão sobre essas iniciativas, ele me deu um direcionamento que é de argumentação. Então, primeiro ponto importante, é um texto de ordem argumentativa. Mesmo que você me falasse assim, prof, eu não consigo identificar nome do gênero. Uma coisa que eu vim trabalhando e gostaria, né, que a gente reforçasse nessa fase do curso, que é de aprofundamento, é o fato de vocês não quererem realmente, assim, se obrigar a reconhecer estrutura do gênero pelo nome. Então, mais do que isso, né, eu já expliquei em outros momentos, quem está começando agora, mais recente, é importante que ouça que numa boa produção da Federal, o que vai de fato fazer diferença é cumprir muito especificamente cada situação proposta no comando.
Então, se ele disse que é motivado pela leitura da notícia, eu tenho que pensar que esse é um texto que se encaixa em qual modalidade, gente? É um texto dissertativo, ó. Vamos fazendo esses apontamentos. Proposta 1. É um texto dissertativo, a gente sabe disso porque ele pede explicitamente para fazer uma reflexão. Então, vou pôr aqui, ó, fazer reflexão. Está escrito isso, né, no processo de organização do comando. Ele está pedindo essa reflexão. Ele traz, logo na sequência, no slide seguinte que lemos, a obrigação de fazer uma apresentação e defender um posicionamento com razões que justifiquem esse posicionamento. Então, olha como que ele vai contornando esse comando para te dar a sensação de que não é um texto narrativo, né? Não é um texto de ordem diferente. Então, ele quer a reflexão, quer o posicionamento, tá? E quer justificativa sobre as razões dessa opinião que você defende. Ele nunca vai te pedir conclusão explicitamente, mas um texto como esse te obriga a pensar em uma conclusão. Eu nunca vou ter um texto de ordem argumentativa que não tenha, por exemplo, uma situação como essa aqui, uma situação de conclusão. Então, já coloca essa observação. A conclusão, a gente pode dizer que ela é muito importante para o processo e que vai, naturalmente, né, trazer aqui para a gente essa proposição de conclusão. Coloca ali, conclusão, ela é uma obrigação, tá? Obrigatória nos textos de opinião barra dissertativos, mesmo que o comando não peça. Então, como a gente está voltando um pouquinho, eu volto com vocês nesse ponto também. Muito bem. Agora vamos pensar em produção. Então, primeiro, nunca esse tipo de texto vai ter título. É lembrete, aprofundamento, a gente vai voltando, tá? Não vai ter título. O nome dissertativo, argumentativo, que é muito familiar para vocês de outros contextos, ele talvez te faça pensar assim: nossa, eu vou precisar planejar um texto com título. Não, não vai. Então, você não vai precisar dessa situação. O que você vai precisar? De 2 parágrafos nessas 15 linhas, já anota, nos textos, então, de até 15 linhas, né, de modo geral, nesse estilo a gente faz 2 parágrafos, tá? E nós vamos por outro asterisco aí, já que é um lembrete. Nesses 2 parágrafos, então, como que eu sei o que vai no primeiro, o que vai no segundo, gente? Não é intuitivo ao ponto de você falar assim: eu ignorei totalmente a situação do comando e vou fazer uma divisão aleatória. Não, eu vou dividir exatamente, ó, eu deixei o slide aqui nesses tópicos, porque são esses tópicos que nós vamos dividir. Ó, então, apresentar o tema, defender posicionamento, apresentar razões. E o que faltou ainda que não está aqui? A conclusão, que é o fechamento desse ciclo. Então, o que você anota comigo? Põe uma chave, coloca primeiro parágrafo, e no primeiro parágrafo anota assim, tema, o que esse comando trouxe, que lá no outro slide a gente leu já, vou voltar. Ele disse que era motivado pela leitura da notícia. Que notícia? Vamos lá, vou voltar um pouquinho, que agora eu quero falar
da relação. Ó, então, a proposta 1, ela parte desse processo aqui. A apresentadora Silvia Bravanel defende o resgate do matrimônio como função social da escola de princesas. Sim, existe uma escola de princesas. A gente quer valorizar o casar e a família e não morar junto. Não que morar junto seja uma coisa feia, mas queremos valorizar a virgindade, o se guardar para o seu príncipe encantado. Aí tem a notícia completa, né? Essa fala é da Silvia Bravanel, mas aí durante o texto eles vão expondo, né, o que se aborda numa escola de princesas. Sim, escola de princesas. Então a gente tem essa escola de princesas e tem, segundo a sequência, o quê? Vejam ali no parágrafo que eu destaquei aqui, ó. Olha só. Yuri Bustamante, sociólogo criador das oficinas de desprincesamento no Chile, conta que o formato foi replicado no México e na Argentina. Apesar da barreira linguística, nossas culturas são semelhantes no que tange a desigualdade de gênero, que causa muito estrago no Chile e no Brasil, onde as mulheres são assassinadas por sua condição e muitas vezes não sabem como se defender. Então, ele cita, né, lá no início, a Silvia Bravanel, o ensinar, porque existe uma escola de princesas, e um pouco depois a gente vê aqui na notícia menção ao fato de que existe uma escola de desprincesamento. E aí, então, o que ele quer que você faça nesse texto? Ó, volta para esse comando para não se sentir confuso, né, em relação a ele. Ó, motivado pela leitura da notícia, então, quer dizer, escola de princesas que ensinam o casamento, o papel social da mulher no casamento, ensinar a mulher a ter relação que respeite o casamento, versus, né, oposição à escola de desprincesamento, que vai propor a noção de para além dessas relações, né, distante dessas relações. E aí, ele quer que você faça o quê? Tendo em vista tratar-se de manifestações, então faça uma reflexão sobre essas iniciativas, ou seja, escola de princesas versus, já anota aí, escola de desprincesamento. Então, coloque as duas coisas, princesas versus desprincesamento. E essa ideia de princesas versus desprincesamento vai ocupar qual parte da sua redação? Introdução. Então, você pode anotar que no primeiro parágrafo, quando ele pediu, ó, volto aqui, ele pediu para fazer uma apresentação do tema. Que tema? Essa reflexão sobre o espaço a ser ocupado por mulheres na sociedade brasileira. Então, a gente vai anotando junto. Hoje vocês estão muito quietos, gente, estou assustada. Cadê meu povo que conversa na aula? Hoje eu tô falando muito, né? Tô falando sozinha. Ó, no primeiro parágrafo, então, vocês vão pôr tema. Qual que é o tema? Espaço a ser ocupado pelas mulheres na sociedade brasileira. E de onde que vai surgir essa discussão? Gente, não vamos citar repertório histórico, filosófico, não. Vai contextualizar, vai fazer nascer essa discussão do contexto cotidiano, de onde surge esse debate. Então, ensina-se a mulher a ser alguém criada para o casamento ou ensina-se a mulher para ocupar posições no contexto social abrangente, político, econômico, mercado de trabalho como um todo. Então, você vai pôr asterisco dentro disso aí, vai anotar assim para mim, ó.
toda essa discussão a partir do quê? A partir da criação da escola de princesas versus de desprincesamento. Então, quer dizer que eu tenho que citar a notícia que a gente está vendo aqui ou não tenho que citar essa notícia que a gente está vendo aqui? Tem que citar a notícia. Então, já coloca essa observação, citar a notícia, coloca lá, citar a notícia, ok? E essa parte do citar a notícia, então, relacionando isso com o ponto que seria assim, a partir dessa noção, eu vou, então, construir, né, o próximo ponto, que é, ó, vou pôr aqui no slide de novo, o próximo ponto que era, expus quais são as duas situações contextuais e eu vou defender sobre isso um posicionamento. Então, volto aqui para o chat, ainda no primeiro parágrafo, tá? Ainda no primeiro. Lembra que eu falei que a gente vai dividir posicionamento, que é no fim do primeiro parágrafo. Muito bem. Bom, fim do primeiro parágrafo. E aí você vai fechar dizendo que a mulher, então, ela tem que ser criada para a liberdade, afirmando que é um absurdo num contexto que busca a equidade, né, essa relação de igualdade de gêneros, que é um absurdo ainda ter pessoas ensinando a ideia de submissão feminina, ou você vai dizer que as duas escolas podem coexistir, porque eu posso ter diferentes perspectivas culturais e tá tudo bem ensinar a garota a ocupar, né, diferentes lugares, enfim. Enfim, vocês vão pensar em posicionamento sobre isso. Deixa eu responder o Francisco e depois eu volto para o segundo parágrafo, mas já deixa anotado para não perder a linha de raciocínio, segundo parágrafo, que aí a gente já abre espaço, assim que eu responder, para a sequência. Já deixa engatilhadinho o segundo parágrafo. Oi, Francisco, boa noite. Oi, professora, boa noite. Ô, professora, eu lembro que teve um texto que, numa outra proposta que você passou aqui, tipo, a gente poderia fazer referência à notícia citando a autora só, mas nesse caso aí, tipo, eu precisaria colocar o que aparece ali, febre de princesa impulsiona a escola, gera oficina de desprincessamento, a autora e a data também, tudo. Ó, boa pergunta, Francisco está perguntando sobre o que eu preciso citar dessa notícia, porque a gente vai começar o texto a partir dela, né? Então, ó, volto aqui para vocês verem todos os pontos que eu tenho de estruturação e a gente vai junto, então, pensar nisso que o Francisco perguntou. Ó, eu tenho, voltando um pouquinho, a situação que menciona o que a Silvia Bravanel né, apontou, que o resgate do matrimônio, valorizar o casar, a família, deve ser parte desse processo da escola de princesas. E aí, na sequência, a gente pega a ideia de, ó, trabalhar o desprincesamento, então, em oposição, né, faz parte ali da notícia, a gente leu trechos agora há pouco, eu vou avançar. O que eu tenho de dados, né? O Francisco falou, o que eu cito? Ó, onde foi publicada essa notícia? Vamos fazendo juntos a leitura da fonte. Reparem que é uma notícia do portal Folha UOL, se puderem anotem, depois a gente vai montar esse quebra-cabeça junto, né? É uma notícia do, então, jornal Folha UOL. Tem a data, ó, a data de publicação, 16/11/2016. Ótimo. Fernanda Mena é a jornalista responsável pela informação
Então, ela não é autora do texto, lembra disso. Fernanda Mena, portanto, é quem escreveu, a jornalista que escreveu essa matéria. Então, voltando, ó, você pode citar, né, respondendo Francisco e abrindo isso para os demais. Eu posso citar que a notícia publicada no portal Folha UOL discorre sobre questões atreladas ao papel social da mulher atual. E aí eu vou explicar os dois pontos. A ideia do ter a escola de princesa e o que isso significa, e a ideia do não ter e o que isso naturalmente significa também. Ok. Prof, posso só Então, perguntar uma outra coisa? Desculpe. pode, só um minutinho. Então, Uhum. só para concluir o raciocínio, eu poderia citar só a notícia publicada no portal Folha UOL? Posso. Eu poderia usar só a notícia publicada no dia 16/11/2026, perdão, 16, de Fernanda Mena? Poderia. Eu não preciso daquele aspecto que é típico do resumo, citando todas as informações da fonte, tá? Mas o que eu não colocaria só, se a gente falar assim, eu não poderia pôr só qual que seria o que eu não colocaria? Só a data, né, gente? Então, assim, não dá. Porque daí, se a gente falar assim, ó, só a data é muito, né, geral. Ou eu coloco só o portal, porque não é um texto de autoria, não é segundo Fernanda Mena. Fernanda Mena é a jornalista, tá? E eu poderia pôr só, então, o portal e a data, como menção, respondendo e fechando Francisco. Francisco pode perguntar de novo. Ô, professor, é porque quando eu tinha visto um espelho do ano passado da Federal, mas eu acho que era mais uma proposta de resumo. Mas aí eu fiquei pensando, tipo, se eu fosse fazer referência ao que tá ali, por exemplo, febre de princesa, impulsiona escola e gera oficina de desprincesamento. Eu posso fazer isso, tipo, com letra de cursiva mesmo ou não? Você está dizendo essa parte aqui, que seria o título, a manchete da notícia. Isso. Tá, então, ó, pessoal, presta atenção. O Francisco está se referindo a isso aqui que eu estou grifando. Na própria fonte tem um nome: febre de princesas, impulsiona escola e gera oficina de desprincessamento. Eu posso mencionar, porque o que está na fonte é recorte das informações de identificação do texto. E você me perguntou se poderia ser com letra cursiva? Poderia, Tá, beleza. respeitando-se a ideia dos elementos maiúsculos, caso houvesse algum nome próprio, né? Mas como é endereço eletrônico, nenhum vai vir próprio, sempre virá minúsculo. Então, você pode pôr normal, a sequência cursiva, e pôr entre aspas o título. Sempre que for citar um título, citar com aspas, tá bom? Ótimo, gente. Aí vocês vão se posicionar. Então, a gente colocou ali. Você acha que nesse universo de possibilidades várias, né, para a mulher na sociedade, é interessante instigá-las ao desprincesamento, ou é importante instigá-las ao princesamento, ou é importante manter as duas relações, porque isso envolve questões culturais, e você acha que tanto a escola de desprincesamento quanto de princesamento podem ser, né, referências que habitam o mesmo tempo e espaço. Pense nisso. Aí, no segundo, o texto é em terceira pessoa. A gente basicamente não vai usar primeira pessoa, porque ele pede posicionamento, mas ele pede porque ele entende que é uma dissertação e o posicionamento é tese. É que vocês vêm geralmente com essa dúvida por conta da UEM, né?
ele pede seu posicionamento, mas esse seu posicionamento, uma dissertação, ela também tem posicionamento, mas impessoalmente. Então, a gente usa muito indeterminação do sujeito, né? Evidencia-se, nota-se, observa-se que, então, expressões mais impessoais nessa parte, sem primeira pessoa. Eu não sou obrigada a citar as razões, Cauã, daí eu cito no segundo. Lembra, eu pedi lá para vocês deixarem aberto já o segundo parágrafo, então agora sim, respondendo Cauã, né, a gente vai desenvolver as motivações disso lá no nosso parágrafo seguinte. Então, a gente vai propor as razões, tá? A gente vai propor motivos no segundo e conclusão. Então, já anota, aproveitando a dúvida do Cauã, coloca para mim que a gente vai pôr sequência do segundo parágrafo, pode ser um consecutivo, pode ser nessa perspectiva. Peraí. E aí, apresentar barra desenvolver as duas razões. E aí vocês vão me perguntar, talvez, principalmente quem, né, começou um pouquinho depois, sobre a importância de ter ou não repertório. Não vai ter repertório, o foco é a explicação. Então, se eu for dizer que devem conviver no mesmo tempo e espaço, por quê? A prioridade é o porquê, não é o exemplo dessa informação. Se eu for falar que não, por que que não, sem necessariamente trazer uma citação, uma informação mais pontual. No fim desse segundo parágrafo, conclusão. E qual que é o papel da conclusão? Gente, é apenas, porque é um período só fechando o parágrafo, apenas reafirmar o posicionamento, certo? São só 15 linhas. Isso. Muito bem. E aí vamos para o segundo texto. Não, Ana, não tem título. Não sei se foi o momento, não tem, porque é um texto dissertativo, mas ele não se confirma. Imagina, Ana, não peça desculpa. O título que a gente estava comentando era citar o título, ó, vou repetir aqui, que talvez foi na hora que sua internet caiu. Francisco perguntou se a gente pode citar, ó, esse trechinho aqui que está na fonte, ó. Febre de princesas, impulsiona a escola e gera oficina de desprincesamento. Eu poderia citar esse título na hora que eu fosse produzir, como forma de referenciar, tá bom? Mas não que eu vou colocar um título no meu texto. Não vamos ter título, beleza? Muito bem, gente. Então, avançando um pouquinho. Agora, o segundo é uma análise de charge, né? Uma análise de texto, que é uma charge. E esse tipo de proposta é uma proposta sempre, assim, um pouquinho crítica. E aí, aqui está escrito até 10 linhas, por quê? Porque era modelo de prova com mais linhas. Coloca para mim aí, proposta 2. Proposta 2. Análise de charge. E essa segunda, vocês vão fazer maravilhosas 4 ou 5 linhas. Olha que bom. 4 ou 5, não 10, tá? Muito bem. E aí, esse modelinho de texto, somente um parágrafo. Só um parágrafo. Opa, foi um Szinho a mais ali. Parágrafo.
desculpa. Um parágrafo. E aí ele pede, analise a charge e, com base na leitura da charge, comente o que ela denuncia e, ao mesmo tempo, defende. Gente, o que ela denuncia? Coloca aí, denuncia igual critica. O que ela está expondo, exibindo que é crítico. E, ao mesmo tempo, defende. Quer dizer que, de uma forma geral, ela tem uma crítica e uma defesa. Nesse tipo de texto, né, que a gente tem ali, ó, a fonte, o Francisco perguntou da outra, já vou explicar aqui, é no portal Por Cimas. Então, citaria o portal, a gente tem o portal mencionado, bem importante isso, e vai apresentar agora sequência de elementos dessa forma de desenvolvimento. Gente, um parágrafo só, então você vai citar inicialmente fonte do texto, ó, citar a fonte do texto, o que faz parte da fonte? Autor da charge ou portal de veiculação, onde foi publicado, ou outro elemento que tenhamos que seja de identificação nesse formato de desenvolvimento. E aí, o que você vai fazer? Você vai pôr o que ele pediu. Então, dentro dessas 5 linhas, que são poucas, né, gente? 5 linhas dói assim, no coração do estudante. Ele pede, com base na leitura da charge. Eu posso começar exatamente assim, com base na leitura da charge? Posso, e aí eu posso citar o local onde foi publicado. Posso citar o autor, já vou citar a tua dúvida, Francisco. O autor, se for mencionado, essa daqui é uma. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho, para vocês conseguirem entender. Ó, ele cita só o portal, Por Cimas, né? No portal Por Cimas. E essa parte do portal é o suporte. Então, eu citaria o local de veiculação, citaria, né, os pontos que me são dados na proposta. O Francisco perguntou se houvesse algo como data de acesso. Data de acesso, não, porque a data de acesso vai variar todos os dias. É a data que você acessou, ou, no caso, a data que a pessoa que colocou na prova acessou. Então, o dia que foi colocado na prova não é representativo, né, na fonte, porque foi pós-publicação. Então, vale mesmo, importante mesmo essa primeira situação. Tudo bem? E aí a gente vai cumprir exatamente o que o comando mandou, com base na leitura da charge. Então, é com base na leitura da charge publicada em qual portal. E aí você vai dizer, é possível afirmar, pode-se afirmar, né? Voltando na dúvida do Cauã, não tem considero como estudante, aquela construção típica da UEM, não vai ter. Então, ele vai querer que eu apresente o comente, o que ela denuncia e, ao mesmo tempo, defende. Então, olhando para a imagem, para a gente conseguir refletir em conjunto. Opa, perdão. Olhando para a imagem, então, o que a gente tem bem claramente, né, marcado aqui nessa imagem? O que a imagem sugere para vocês sobre tema? O que ela denuncia e o que ela defende? Posso dizer que ela denuncia
a hipocrisia, mas eu vou ter que especificar em que ponto, né, para não ficar muito abrangente. Eu posso dizer que denuncia a hipocrisia em relação às causas sociais, tá? E ela, daí vocês falaram que defende o direito de protestar. Exatamente. Então, ela defende o livre direito ao protesto, que é um direito fundamental, mas ela critica, por outro lado, né, concomitante, paralelamente, que nem todo protesto representa, de fato, é, um comportamento que seja comprometido com o que aquilo prevê, com o que aquilo pressupõe. Então, eu posso dizer que, ao mesmo tempo, boa essa ideia, né, de que defende o direito de protestar, mas promove, de certa forma, qual situação, qual problema, certo? Essa daqui, então, introdução. Cita algum elemento da fonte e já emenda nisso que a Júlia colocou que está certinho, que o Cauã colocou que está certinho. Eu só não aconselharia trazer um repertório, uma informação muito pesada para essa parte de abertura. Sejam mais objetivos. Então, a charge publicada em tal lugar, por tal pessoa, né, aborda definitivamente a situação que envolve e aí cita o ponto. Por quê? Para, né, não enrolar, não tem espaço, são só 5 linhas. Em relação a fechamento desse texto, vamos lá, quero que vocês pensem um pouquinho. Vai ter conclusão nessa redação, na opinião de vocês, ou não? É uma redação para propor conclusão? Tem fechamento? Vocês acham que não tem? O que vocês fariam na conclusão? Não vai ter uma conclusão, porque ninguém perguntou se você concorda, discorda, se você acha que está certo, está errado, se é isso mesmo ou não. Então, ele não perguntou posicionamento, já coloca essa observação. Não pediu opinião, não pediu posicionamento. Logo, se não pediu posicionamento, não pediu opinião, eu não vou fechar com solução nem com conclusão que retoma posicionamento, porque não existe posicionamento. Então, faria o menor sentido você terminar com retomada do posicionamento de quem, né? Então, não seria realmente aqui coerente que aparecesse esse processo, certo? Então, coloca aí que vai fechar apenas com a segunda parte do que ele pediu. Então, ela denuncia o quê? E ela faz uma relação, né, digamos assim, de denúncia do quê e de defesa do quê? Do direito ao protesto, mas, ao mesmo tempo, faz uma crítica à hipocrisia desses manifestantes que têm comportamentos que destoam de suas lutas, né, de seu engajamento social. Muito bem, fechar então com essa informação. Gente, muito bem, temos, né, as duas propostas. Qualquer dúvida, vamos trabalhando. Qualquer dúvida, manda. Sempre eu peço daí uma dica, manda separado, cada elemento num e-mail separado, cada proposta separada. Por quê? Daí eu abro, quando tem muita coisa anexada, às vezes, o que a vida da professora permite? Você abre, corrige, fecha, vai fazer alguma coisa. Abre, corrige, fecha, vai fazer uma coisa. Quando vocês mandam todos juntos, daí às vezes já aconteceu de alguém falar, faltou um, né? Eu tinha mandado todos e faltou um dos que eu mandei naquele mesmo e-mail. Então, por favor, os próximos, né? Não precisa mandar de novo os outros, que talvez você mandou junto, mas nos próximos, um por e-mail, que daí fica mais fácil de organizar o processo de correção, tá bom? Gente, excelente noite para vocês, nos vemos.
Ótimas produções, né? Vamos trabalhando com foco e a gente se vê. Beijão, bom descanso, até. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.